assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que nesse momento que tem essa crise mundial de saúde por causa da Covid-19, o jornalismo ele assumiu um protagonismo do qual nós podemos sair mais fortalecidos, porque é um momento delicado, nosso humor varia, tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mais ou menos. Outro dia eu comentei com uma amiga minha dizendo que eu me sentia numa bolha de sabão como se tivessem roubado o meu futuro. E eu não sei onde essa bolha vai estourar e onde eu vou cair. Só que é uma sensação também que nos traz ao momento presente. E este momento é onde nós estamos e no qual nós podemos nos destacar na nossa profissão. Por isso, eu queria deixar uma mensagem positiva para vocês. Orgulhem-se de ser jornalistas, orgulhem-se de prestar um serviço de interesse público e, mais importante do que tudo, apesar do clima que a gente está vivendo no país, não se intimidem. Bom, primeiro eu acho que tem deve ser o único lado mais ou menos positivo dessa pandemia horrível, é que houve uma certa revalorização de jornalismo e de ciência, né? Então, acho que as pessoas, pelo menos algumas pesquisas mostram, Datafolha e umas de fora também, que as pessoas aumentou a credibilidade da mídia tradicional, né? Da mídia independente, as pessoas meio que se ligaram que não adianta confiar no zap da tia para saber que remédio tomar, né? Ou se a gente for pensar as grandes notícias ou fatos que estão surgindo, tipo, está atrasando o auxílio do governo de R$600, tem uma subnotificação brutal, hospitais que não têm respirador, médicos escolhendo, pessoas morrendo em casa, tudo isso quem faz é jornalista, né? Não é tia do Zap, não é blog partidário, então acho que nesse sentido teve uma certa revalorização. As pessoas na rua, mesmo não querendo ouvir as pessoas que têm essas operações, essas coisas tipo Osmaterra, essas coisas caricatas e tal, eu tento à distância, no meu tempo e com as minhas condições, fazer, vamos dizer assim, essa espécie de debate, essa espécie de diálogo a partir de dados e de casos concretos que estão pelo mundo, na esperança de que isso gere diálogo, que eu acho que é o que falta. A gente tem muita gente falando para os seus currais e sem conseguir se colocar no lugar da dúvida do outro. E eu acho isso muito importante no jornalismo, que eu tenho pessoas que me detestam, que são velhos amigos de infância, inclusive, e politicamente estão completamente lobotomizados, e eu me ponho no lugar dessas pessoas sempre. Eu penso, qual que é o problema dela com o que eu estou dizendo? Qual que é o problema dela com a minha cobertura? Qual que é o problema dela com a Folha de São Paulo, com a imprensa? E como é que eu posso escrever dialogando com isso? Então, quando eu escrevo, eu me imagino conversando com essa pessoa. E eu imagino as inquietudes dela, e eu me imagino no texto respondendo as questões que ela pode estar trazendo. E com isso eu concluo dizendo, bom, agora essas pessoas não leem. Vamos encerrar com uma mensagem de desesperança. Esse é um diálogo na nossa cabeça. As pessoas estão completamente apartadas, elas não assinam o Nexo, eu tenho certeza disso, e elas não querem saber. E para essa questão a gente hoje não tem resposta. Quer dizer, por mais esforço que a gente faça, e essa é uma coisa importante dizer para vocês, são repórteres de futuro que estão entrando agora, as pessoas não estão ouvindo, elas correspondem mais ou menos a 1/3 da população, e o que elas estão ouvindo nesse momento é o Roberto Jefferson postando uma foto no Twitter segurando um fuzil, dizendo que tem que ir para cima e tal. Eles estão em outro planeta, nós estamos em outro planeta. Na televisão, o João estava falando essa coisa de que ele escreve pensando naqueles amigos que têm dúvidas, que não estão se dando muito bem com o jornalismo ultimamente, só que, infelizmente, eles não leem. Na televisão tem até um outro problema, eu acho que as pessoas até assistem, só que a gente está vivendo um momento muito duro de negacionismo mesmo. É possível fazer jornalismo nesses tempos de crise, você só precisa... Agora a gente não está podendo acessar o espaço público, que é por excelência o espaço do jornalismo, né? A gente não está podendo ir para a rua, a gente não pode ir para a praça para conversar com as pessoas do bairro e tudo mais, mas esses espaços públicos, eles existem ainda, e eles são um pouco diferentes, né? Eles são virtuais, eles acontecem em comunidades fechadas, mas esse espaço da conversa, do diálogo, do debate, das pessoas compartilhando as suas experiências, ele ainda existe, e a gente precisa pensar em como que a gente vai acessar esses espaços. Então, eu fiz uma música muito rápida no Facebook, eu só digitei lá, coronavírus,
grupos em São Paulo, capital. E aí já apareceram coisas interessantíssimas, lugares interessantíssimos, tipo um grupo que se chama Brasilândia Unida contra o Coronavírus, ou Bairro do Ipiranga contra o Coronavírus. E vocês podem acessar esses grupos, vocês podem acompanhar essas conversas, perguntar coisas, coletar histórias, trocar ideia com essas pessoas. E essa é uma forma de você acessar esse lugar que está inacessível nesse momento, mas que se tem uma coisa boa dessa pandemia é que a gente pode ser criativo e pensar em outras formas de fazer as reportagens que a gente quer fazer. Eu não estou dizendo que isso substitui o jornalismo tradicional, de ir para a rua, arte de sujar os sapatos, toda aquela coisa, de forma alguma. É super importante ir para a rua e quando é possível e quando é necessário, como a Patrícia falou, é super importante. Mas eu acho que essas novas técnicas, elas potencializam o jornalismo tradicional. E a gente precisa que vocês façam isso que vocês começaram a fazer nesse primeiro texto da seleção, né? Se jogar com a gente nesse mundo da reportagem. Eu trouxe eu fiz alguns tópicos para ir falando com vocês, e eu acho que o essencial é isso, é pensar que, mesmo em meio a essa pandemia, tem muita coisa que a gente pode e deve fazer utilizando as tecnologias, né? Acho que vocês já devem ter reparado que a televisão está diferente, o rádio está diferente, né? Os veículos impressos eles estão diferentes, então, muito além do critério do jornalismo em si, de que notícia que a gente publica, a gente tem falado muito de coronavírus em todos os sentidos, né? Conversado com muitos especialistas, então todo mundo tem apostado muito nisso, todos os veículos têm apostado muito nisso, mas isso mudou um pouquinho da técnica que a gente tinha para fazer as reportagens, mas não mudou essencialmente tudo. Por quê? Qual que é a base da gente fazer uma reportagem? Conversar com as pessoas, ouvir todos os lados envolvidos, né? Não interessa se a gente vai ouvir essas pessoas pelo telefone ou por Skype, por exemplo, que é uma aposta que a gente tem feito pensando nessa questão da segurança, né? Então, eu fiz alguns apontamentos para ir falando para vocês sobre essas modificações da nossa rotina. A mediação ela sempre fez parte da cobertura jornalística. Nós sempre estamos chegando às fontes, sempre não, mas faz parte do nosso ofício chegar até a fonte, às vezes através de alguém. O problema é que, nesse tempo, essa mediação pode se transformar em algo excludente de uma parcela importante que tem algo a dizer sobre o que nós estamos falando. Fundamentalmente, eu quero dizer que a mediação ela compromete o jornalismo e a gente precisa tomar cuidado com ela. Agora, isso também não quer dizer que a gente precise ir a todos os lugares. A gente não é mártir, a gente não está aí para sofrer o contágio do vírus e tudo mais. Tem uma outra questão que me preocupa em relação aos termos que a gente usa, que palavras a gente tem escolhido. Então, ainda que estes grupos de risco não sofram como os grupos de risco da AIDS, por exemplo, que vocês não viveram porque são mais jovens, mas nós que somos mais velhos lembramos muito bem o quanto a imprensa estigmatizou essas pessoas que sofreram com aquela epidemia, e nós repetimos os mesmos termos, né? Está contaminado, enfim, infectado, e isso recai sobre as pessoas que são vítimas. Então, acho que cabe uma reflexão aí sobre as palavras que nós estamos usando. A gente precisa parar de prestar atenção nessa grita e nessa malta e se concentrar monasticamente no que é o nosso ofício. Eu estou aqui para reportar. Quem vai receber, o que vão dizer, se vão nos atacar. É óbvio, gente, ninguém tem sangue de barata. A gente tem fígado e dói, machuca, e é difícil sair a cada dia para cumprir essa função. Mas também é preciso olhar para o lado do copo que está cheio. As pessoas estão procurando as nossas informações, estão lendo os nossos textos, estão vendo as nossas reportagens, estão compartilhando a checagem de dados que nós fazemos, e isso é um trabalho essencial, não só para a democracia, como esse jargão, mas para salvar vidas, tá? Para salvar vidas, isso é fundamental, e vocês estão entrando aqui num ofício que tem esta característica, ele salva a democracia e salva as vidas, por isso que você está escolhendo para fazer da sua vida tem sentido, relevância e é fundamental para o país que a gente quer construir. É um desafio enorme esse país que a gente tem pela frente, por tudo que está dado, mas certamente a gente vai poder fazer uma contribuição importante para que ele seja daquele jeito que a gente espera.